Boa noite a todos e a todas. Eu sou a professora Flávia Gonçalves Fernandes, uma das organizadoras do projeto de ensino permanência e êxito na área de lógica de programação. Conforme já foi comentado aqui pelo professor Flávio Félix Medeiros, que é o coordenador do projeto de ensino, esse projeto de permanência e êxito em lógica de programação é o primeiro projeto de ensino do FMS com fomento, e o objetivo desse projeto é estimular os estudantes do curso técnico integrado em informática para a internet do FMS Campos Dourados a estudarem lógica de programação e, consequentemente, melhorar os índices de permanência e êxito dos estudantes desse curso, né? E nós estamos fazendo atividades também externas, como essas palestras, por exemplo, que abrange não só o público interno, mas também externo da instituição. Agradecemos a todos vocês pela participação e presença virtual e pelo prestígio à palestra e, consequentemente, ao nosso projeto de ensino. É com muita satisfação que recebemos vocês aqui hoje nessa live, nessa palestra, com o nosso convidado, que é o professor Geise Divino da Silva, que atualmente é professor do Ensino Básico Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, IFTM, campus Ituiutaba. Possui graduação em Sistemas de Informação pela Universidade Paulista. Possui licenciatura em Computação pelo IFTM, campus Uberlândia Centro. Possui especialização em Formação de Professores pela Universidade Paulista, especialização em EAD e as Tecnologias Educacionais pela Universidade do Norte do Paraná, e atualmente cursa mestrado em Educação Tecnológica pelo IFTM. E já o professor Geise também já trabalhou no IF Goiânia, no Campus Belos, né, já trabalhamos juntos, temos vários ex-alunos nossos aqui, agradecemos a presença de vocês também. E nessa noite, o professor Geise vai nos dar a honra de compartilhar um pouco do seu conhecimento por meio da palestra intitulada Lógica de Programação, Dicas de Estudo e Aprendizado. Professor Geise, seja muito bem-vindo, a palavra é sua, fique à vontade. Flávia, boa noite, é uma satisfação, um privilégio, uma honra estar aqui com vocês, com muita alegria que eu recebo esse convite, mais do que isso, eu só gostaria de complementar, porque eu venho do mercado, né, do mundo do trabalho, dentro da área da computação, dentro da área da informática, então eu passei, apesar desse aspecto jovial, a gente coloca entre aspas, que a idade passa para todo mundo, né, mas eu tenho uma vivência em diversas plataformas e tecnologias, então isso dá uma expertise e um conhecimento do mundo do trabalho. Então, essa experiência, ela é rica e contribui para que a gente possa sempre estar trazendo o melhor para vocês, tá? Então, eu já estou compartilhando a minha tela aqui, acho que já está chegando aí para vocês, né? Isso, agora sim. Vai ser uma apresentação rápida, né? Nós não vamos demandar tanto tempo, mas são alguns parâmetros norteadores que a gente precisa apresentar, né? Então, esse projeto de ensino, como foi dito pelo professor Flávio, permanecia isso na área de lógica de programação. Eu trago primeiro como um questionamento para que vocês possam identificar que entre a disciplina ou os vários nomes das unidades curriculares, lógica de programação, algoritmo, e outros nomes, como linguagem computacional, lá do do IFMS, Mato Grosso do Sul, só para vocês terem uma noção, nós estamos com a primeira, digamos, que é oferecida 60 horas. Já com fundamentos de lógica em algoritmos do IFTO, ele é de 80 horas. Eu peguei também uma instituição privada, que a gente chama de particular, que a introdução em programação dele é de 80 horas, voltado para a administração, né, que dá uma habilidade para análise de sistemas e ciências econômicas, a FACAD.
No portal da IFBA, né, do Instituto Federal Baiano, algoritmos são 60 horas, linguagem de programação também 60 horas. Aqui, melhor dizendo, no IFTM, no Laboratório de Programação 1, são 120 horas. Mas o contexto, a grade curricular não foge muito. Mesmo essas que têm poucas horas, isso é compensado depois. E sempre estamos no início do curso, é muito importante a gente destacar. E aí a gente fundamenta a nossa apresentação em cima dessa autora, Piekarski, que em 2015 ela publicou evidências com um grau de dificuldades que envolvem os conteúdos dessas unidades curriculares, cuja consequência ou reflexo está na quantidade da evasão ou a desistência, que é chamada a disciplina, né, por um alto índice de reprovação. Apesar do estudo ter já 6 anos, né, isso ainda continua sendo um fator em destaque. Esse levantamento, então, trouxe resultados dessas disciplinas que é o básico, a introdução à programação na Universidade de São Paulo. E o levantamento foi feito com base no estudo de 2010 a 2014, cujo índice de reprovação foi de até 30%, tá? É claro que em determinadas situações específicas, que eles chamaram de casos, chegaram a ultrapassar os 50%. Então, a gente assusta inicialmente quando a gente vê esse resultado sendo publicado, tá? A fonte está aí, no Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação, lá de São Carlos, tá? Depois dessa palestra, perdão, os slides vão ser repassados para a professora Flávia e pode disponibilizar para vocês. Mas, continuando, toda essa divulgação desses dados, eles são perenes, né, constantes ao longo dos anos, e é confirmado que mais de 25% dos alunos que foram aprovados nesse período, eles fizeram 2 ou mais vezes a própria disciplina, como evidência dessa mesma situação. E aí, um outro comparativo com essas mesmas disciplinas, né, com disciplinas do mesmo semestre, ou seja, outras unidades curriculares, né, nos cursos de computação, então chegou-se à evidência mesmo que a lógica de programação, ou os algoritmos, às vezes muda os termos, né, mas é a que mais reprova. E a fonte está aí na Sociedade Brasileira de Computação, tá? Bom, mas e como é que a gente pode superar? Vamos pensar no todo, tanto a instituição e principalmente o estudante. Então, nós sabemos que essas aulas que são ministradas, que envolvem a lógica de computação ou programação nas instituições de ensino, ela requer novas atitudes dos estudantes, no sentido de saber aplicar métodos, saber buscar técnicas, utilizar ferramentas, tá? Que tragam habilidades para ele, de forma que seja inovadoras e também dinâmicas, sair daquela parte estática, que o aluno ficar congelado, para que ele venha somar nesse processo de ensino-aprendizagem. Nós sabemos que cada vez mais o mundo do trabalho vem cobrando da gente profissionais, da nossa parte, não só os docentes, os professores, mas quem está numa instituição de ensino, que ele venha ter a estrutura para ser um profissional dinâmico, não que saiba fazer tudo, mas que saiba realmente aquilo que está fazendo no sentido de fazer o melhor. Então, a gente vai superar esse índice de reprovação de que maneira? Primeiro, a partir do ensino e aprendizagem, tem que ser contextualizado pequenas frases, entre vocês, colegas, e também nós, docentes, o incentivo com palavras que podem dar poder em ação, né, você pode, você é capaz, mas além do incentivo em palavras, é importante também que a gente enxergue novas formas de ensino. Eu não estou falando uma revolução na educação, mas uma maneira diferente de olhar, porque a partir disso a gente tende a alcançar, de uma forma mais eficaz, né, aquelas dimensões que envolvem o aspecto emocional, a afetividade, e que chega, por consequência, nas questões intelectuais. Dessa forma, né, esse
ensinamento ele é mais consolidado de forma duradoura, de forma mais sólida, porque traz a aproximação maior entre o professor e o aluno por meio da aprendizagem colaborativa. E é esse termo que eu quero destacar com vocês, a colaboração. Então, essa contextualização em aplicar essa disciplina tem que trazer as situações por meio de problemas práticos, que o estudante já conhece no seu dia a dia. Então, nós temos que envolver isso, né, o cotidiano dele, que é pertinente, que é inerente ao perfil do estudante. Mas, sabendo dessa contextualização, como é que a gente aplica isso? Uma maneira é a questão da gente estruturar, né, de forma que o aprendiz, né, ou seja, essa base de conceitos da lógica ou dos algoritmos, tenham referências na literatura. Porém, não só a literatura, como esse material seja compilado e traduzido numa linguagem mais simples. É o primeiro contato que o estudante vai ter, já no primeiro semestre, no primeiro ano, de cara são essas linguagens de programação ou algoritmo. Então, é necessário, aliás, é importante conhecer, né, e saber da importância que o algoritmo tem em suas formas de representação. E aí eu vou refrescar a memória de vocês que nós podemos utilizar da descrição narrativa, do fluxograma convencional e também do pseudocódigo, que todos sabem que é uma linguagem estruturada, também conhecida como Portugal. Então, essas três têm que dar uma pincelada bem rápida nas duas primeiras, que é a descrição narrativa, a gente sabe que ela é contextualizada por meio das palavras, o fluxograma é uma questão de imagens, algumas figuras geométricas, mas é o pseudocódigo que mais se aproxima da linguagem de programação. Ok, mas então, por ser um processo contínuo, não é? A gente tem que saber apresentar e como contextualizar, ou melhor, explicar isso de uma forma mais simples, com exemplos que façam uma representação de algoritmos. Tá, e o segundo passo? Aí sim, a partir desse momento, a gente precisa do estudante passar a ser protagonista no sentido de ter atitude, né? Porque os exercícios vão ser a partir do conhecimento prévio de vida que ele já tem. E isso ele vai aprender a colocar de uma maneira estruturada, organizada e pela ciência, a ciência que traz a técnica a nível do pseudocódigo. Então, eu destaco aqui para vocês, ó, o que está sublinhado aí é caderno. Exatamente, nada de usar o computador no início, né? Que por isso que eu chamo inicialmente. E sim, a gente aprender essa estruturação de forma bem objetiva. E quais vão ser esses níveis dos exercícios que a gente faz inicialmente? O primeiro começa com um nível mais simples, básico, elementar, que são as operações matemáticas básicas, né? Soma, divisão, multiplicação, regra de três, porque vamos lembrar que quando o pessoal entra na rede federal de ensino, às vezes a matemática também é um problema, então tem que resgatar isso, não todos, mas grande parte. Aí o nível 2 você vai avançando, né? Cálculos simples, como idade, né? Envolvendo só o ano, o mês e o dia, as distâncias, né? Envolvendo localizações, seja na medida do quilômetro, em metros, essas conversões, e assim vai. E o terceiro nível desses exercícios, a gente começa a fazer com base em condições simples, usando o C, né? Que no Portugal é a condição para que você possa tomar um caminho, ou vai por aqui ou por outro. E depois começa as condições compostas, que são o C encadeado, né? A nossa linguagem hoje de programação, o if, else, e assim vai. E o último nível a gente entra com os laços de repetição, mas mesmo assim, esses laços de repetição, eu sempre faço a sugestão de não utilizar o while primeiro, que é o enquanto. Deixa ele por último, quando estiver já praticando no computador. Então, começa com o for, né? Ou seja, para x igual a 1, inicia uma variável, até, por exemplo, ele menor ou igual a 10, você incrementa x, porque isso é mais fácil, essa concepção de
a repetição do par. Bom, agora, e quanto à lista de exercícios? Aí sim, é esse a dedicação e empenho do estudante. Além do que é feito na sala de aula, para cada nível tem que ter uma lista extra para se reforçar esse ensino em casa. E essa assimilação de conteúdo, à medida que vai sendo praticada, ela vai se tornando mais eficaz, aí é onde ela infere, ela ataca as dimensões afetivas e intelectuais. Porque a reação de imediato de quem começa a ver as dificuldades, à medida que você vai superando, eu vou mostrar algumas dicas como superar, é que vai ajudar um pouco. Bom, mas e como que é essa lista, então? Sugestão, quantidade de exercício no mínimo 10 por nível, mais 5 extras. Como normalmente são 2 aulas semanais, você tem 15 exercícios na semana. Mas são exercícios simples, como vocês puderam notar, de acordo com o nível, né? E à medida, né, que ele vai fazendo isso, garante essa consolidação ou assimila esse conhecimento, que não é somente do estudante fazer essas listas, mas sim, aí é o papel docente de fazer a correção e fazer o acompanhamento individualmente. Quando eu falo individualmente, no sentido de parceria, e é um direito seu, estudante, solicitar que o docente use o horário de atendimento para ajudar nessas lapidações, não só na correção, mas esse atendimento. Mas como assim? Se normalmente as salas têm até 40 estudantes, às vezes 35, o primeiro ano nós sabemos disso. Se for graduação, então, pode chegar até mais, né? Então, para o professor fica quase impossível, né? Aí é o papel desses que têm mais facilidade de atuar como monitores voluntários da disciplina. Quanto mais você ensina, mais você passa aquele conhecimento que você adquiriu, mais você consegue assimilar novos conhecimentos. E isso, esse monitor voluntário, ele passa a ser um fator multiplicador e auxiliando o docente em minimizar, ou a gente chama de mitigar, essa quantidade de alunos que precisam de atenção. Tá, mas continuando, em relação à correção dessas listas, exercícios, primeiros códigos, como é que nós vamos fazer? Primeiro, a gente tem que, à medida que for feito essas correções, esses ajustes, né, sinaliza aqueles estudantes, alunos que têm um pouco mais de dificuldade de aprendizagem. Depois disso, horário de atendimento, para que esses alunos possam ser atendidos. E isso não é nada que a Rede Federal de Ensino já não tenha. Basta a gente realmente colocar em prática. E terceiro, determinar uma frequência de forma periódica para nivelar a turma. Nivelar, que eu falo, é esses estudantes que estão com um nível abaixo da média, porque a gente consegue reforçar. Bom, aí nós terminamos a primeira etapa, não é? Isso é questão de, no máximo, 8 semanas, no máximo. De 1 semana a 8 semanas, você consegue fazer esse alinhamento e tentar deixar uma turma mais homogênea. A partir daí, você tem que lembrar que nós vamos converter essas listas de exercícios que estavam no papel, por meio do pseudocódigo, começar a codificar isso numa linguagem, né? De programação. Alguns usam a linguagem C inicialmente, outros usam Python, outros já usam Java. Não interessa a linguagem de programação, você já tem a base. Mas é importante lembrar também que a IDE, que a interface de desenvolvimento desse ambiente, a maioria não conhece. Então, tem que ter paciência para eles e ambientá-los na utilização dessa IDE, que no início é muito desconhecido. E depois, né, utilizar esse horário para fazer a ambientação, a gente faz realmente a codificação. Aí é o momento que todo aquele raciocínio cognitivo foi utilizado para pensar o pseudocódigo, para atribuições de variáveis, para estrutura de repetição, tudo isso já está consolidado. Agora é simplesmente um fato de codificação, transcrever da folha, né, para a IDE. Então, muita paciência, muita atitude, muita determinação nos primeiros exercícios, que senão vai gerar um estresse desnecessário, não só no professor, mas ainda mais na turma.
E, novamente, aqui, ó, a figura do monitor voluntário para atuar na disciplina. O monitor voluntário aqui, ele pode receber depois uma declaração para complementar suas horas, né? Alguns currículos, né? Ou melhor, o PPC, né? O plano pedagógico do curso tem essas horas que podem ser ofertadas para o estudante, né? Sem falar que depois isso ajuda ele com uma declaração, uns pontinhos a mais em algum edital. Bom, aí novas ações que a gente precisa realizar pós essa codificação. Aí é outro momento, porque é a dificuldade que surge com a ambientação da IDE. Então, novamente, faz um levantamento, acompanha aqueles que estão com dificuldade, né? E aí reforça com o horário de atendimento, juntamente com aquele grupo de estudantes, e a gente passa a criar um hábito, né, de atendimento semanal para nivelar essa turma. Criou esse hábito, pessoal, é simplesmente revisar, né? Faz um plano, toma uma ação e executa. Por isso, esse processo, a gente tem esse sucesso, tá? Bom, eu falei que era uma palavra simples, né? Uns tópicos para a gente realmente discutir, agora eu estou aberto para perguntas, vou parar a apresentação, para que a gente possa ouvir vocês. Flávio, algumas perguntas, ou por enquanto ninguém aí está questionando? Aqui no chat tá bombando de coisas, né? Porque o pessoal é muito interativo. Eles adoram interagir, só que assim, você comendo, o pessoal já deu dica de livro Livros, aqui. Eles já estão super empolgados. O professor Geis, o Nicolas, e foi uma das primeiras interações que nós tivemos, foi do Nicolas. Ele falou o seguinte: quando você estava comentando do estudante ter ferramentas adequadas para estudar, você até grifou o caderno, achei bem interessante, porque eu também aprendi a programar basicamente com papel e lápis, e borracha, e muita borracha, né, fazendo teste de mesa. E aí ele brincou, falou assim, se atalho do teclado contar como ferramenta, ele está tranquilo. É porque o pessoal aqui, eles são bem focados na IDE. Inclusive, muitas vezes eu estou dando aula, eu faço alguma coisa, eles, não, professor, isso aí tem um atalho, não precisa clicar lá e tal. Então, eles são bem assim, eles focam bastante nesses recursos, assim, de velocidade, né? Na sequência, o Ricardo, ele deu umas dicas de livros, e eu até destaquei o John Duckett, que eu gosto bastante, eu tenho ele aqui para JavaScript. E uma questão que não sei se, pelo que eu olhei aqui no chat, não foi feita, mas pela minha experiência, é uma questão que os alunos gostam de debater bastante, que é a famosa linguagem de programação. Qual linguagem é melhor? Essa é uma pergunta clássica, e a gente sabe que não existe isso, né? E aí, É verdade. eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dessa questão da linguagem. Flávio, é muito pertinente, porque essa discussão ela é antiga e nunca deixa de ser retórica. Pelo seguinte, eu falo retórica, a, a gente pode fazer uma analogia pela seguinte pergunta: qual carro é melhor para você comprar? Então, para você responder que marca de automóvel que você vai escolher, porque uma linguagem de programação depende da usabilidade, para onde você vai aplicar. Por que eu fiz essa outra pergunta? Se você quer comprar um carro para estrada de chão, para fazer, como se diz, aqueles ralis comparativos, você não vai pegar um carro baixo, um carro esporte. Então, nós temos que lembrar qual é a finalidade. Nós temos diversos institutos espalhados pelo Brasil, dentro dos cursos da computação da informática. Se você fizer um levantamento, vai ser poucos os mesmos camping que utilizam a mesma linguagem de programação inicialmente, mesmo dentro dos cursos de lógica, de programação. Por que isso?
depende muito da unidade curricular e da grade também. Além disso, o regionalismo, nós temos que levar isso em consideração. Não adianta você preparar o profissional voltado somente com toda a infraestrutura, todos os frameworks disponíveis, se é a linguagem Java, que começa com a base no C, se é Python, né? Ou se você vai usar até aquela básica, digamos assim, não é nem uma linguagem de programação, mas é aquela estrutura do Portugal? Do Portugal, né? Tem uma própria para aquilo. Aquilo lá a gente abandona porque é melhor você aprender uma linguagem específica do que ter que inicializar variáveis naquela estrutura do Portugal. Mas não é fugir a resposta, porque você tem que analisar esse contexto do curso, o que o segundo ano vai ver, né? Você vai trabalhar com Java, vai trabalhar com web, ou você vai trabalhar com desktop, programação desktop. Então, tem todo um contexto por trás disso. O forte é ensino, quer a área de pesquisa também, quer colocar Arduino, né, quer colocar outras, a parte da robótica em si. Então, por que não pensar na parte, então, da linguagem C? Então, são muitas variáveis, se o importante é que você volte para a base, por isso que eu volto muito, não só o professor Flávio falou de teste de mesa. Será que vocês sabem o que é um teste de mesa? Vocês já viram um vídeo na internet sobre um teste de mesa, como é isso? Ele usou o termo de usava muita borracha, apagava muito, né? Porque naquela época, a gente tinha a questão também, nós não somos tão antigos assim, mas o custo computacional era caro, né? Eu cheguei a ver cartão perfurado, eu não trabalhei com cartão perfurado, mas aqueles discos, bem antes de pendrive, né, sem ser o disquete, os discos maiores, eu trabalhei Disquete com isso. aqui já é uma novidade. Exatamente. Então, você aprendendo a base da lógica da programação, com a ciência, a técnica, essas metodologias, e fazendo os exercícios mesmo, você aprende qualquer linguagem de programação. Linguagem de programação é simples, é essa estrutura base para você chegar no resultado de uma IDE, de como utilizar essas dicas aí que foi citado pelo Nicolas, né? O professor Flávio disse, isso é importante, porque são atalhos que a gente ganha do que ficar perdendo tempo, né? Igual o processamento. Se você faz depois complexidade de algoritmo, você vai aprender o caminho das pedras, como otimizar o seu código, né? Exatamente. Eu achei interessante quando o senhor fala de base, né? Porque a gente percebe uma tendência do estudante a querer sempre aprender a tecnologia da moda, que está em voga. Mas a gente não consegue acompanhar essa tecnologia, principalmente professores, porque uma coisa é o professor ter o conhecimento de uma tecnologia, de uma linguagem nova. Outra coisa é ele estar preparado para ensinar aquilo, que é todo um processo didático, de exemplos, enfim. E aí, o que a gente precisa deixar claro é que precisamos ter base. Eu me lembro que o primeiro algoritmo que eu vi na minha vida, o meu professor me mostrou, foi um fluxograma. Um fluxograma simples, de sequência de passos, e ali eu tinha uma condicional no losango, e podia voltar ali, fazer um laço de repetição. Daí a coisa foi evoluindo para o Portugal, depois evoluiu para o Pascal. Então, minha primeira linguagem de programação foi o Pascal. Depois foi C, C++ e Java, acabou. E hoje eu dou aula de JavaScript e de uma série de outras linguagens que eu não vi na minha graduação, porque na época essas linguagens estavam engatinhando. E eu aprendi. Por que eu aprendi? Porque eu tive a base. E a base não mudou. Continua sendo uma sequência lógica de passos para resolver um problema, um algoritmo, né? Continua sendo condicionais, laços de repetição, conhecimento de variável, de função, né? Então, é importante a gente ter a base, igual o professor Geis está dizendo. Eu achei interessante essa palavra base, porque com a base a gente consegue, por si só, acompanhar as tecnologias. Até porque, quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando do que o mercado está usando. E existe coisa mais volátil do que o mercado, principalmente na nossa área. O que a gente está ensinando hoje, daqui a 4 anos, já
pode estar sendo utilizado outra tecnologia. A base não muda. E a gente tendo a base, a gente consegue aprender outra tecnologia, outra linguagem com muito mais facilidade. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui no chat. É o que a professora Flávia falou, né? Realmente eles colocam muita informação, é saber filtrar aí. Vamos ver aqui. Sim, eles fazem várias perguntas, mas aproveitando essa da linguagem de programação, que até o João Felipe Abram, lá do curso de jogos, disse que ia perguntar quando você fez a pergunta, Flávio. Porque esses dias eu estava dando aula do nosso curso do projeto de lógica, né? E aí eles estavam me perguntando dessas línguas, da linguagem Pascal, da linguagem COBOL, aí eu até falei para eles, assim, o professor Geise sabe COBOL, eu não sei. Ele vai saber falar melhor para vocês. E aproveitando que você está aqui, Geise, se puder falar um pouco sobre isso com eles. Tranquilo. Qual estudante que você se referiu, Flávia? Não, o que tinha perguntado do COBOL eram os alunos do... Sim. Eu não sei se era o Nicolas, era de uma turma que eu estava... Parte do pessoal aqui faz as aulas do projeto de ensino. E Perfeito, aí eles tinham perguntado sobre isso. A gente vê que algumas linguagens de programação, elas ficam em stand-by. Outras são substituídas, né? Mas aí, por exemplo, o Basic. Quem ouviu falar de Basic? Quem é que usa Basic hoje? É raro, né? A Assembler, ou Assembly, que tem também outro, de acordo com o momento. Agora, o COBOL, né, Common Business Oriented Language, ela é uma linguagem dos anos 60, porque naquela época que os computadores de grande porte foram introduzidos, a complexidade era muito grande. Então, não tinha, eu falo dos anos 80 porque foi o auge dela, mas ela veio dos anos 60. E precisavam criar uma linguagem que fosse acessível e não só a qualquer um que quisesse aprender a programação, e não somente aos cientistas, na época que trabalhavam com a parte hardware e também desenvolvia algumas linguagens em si. Então, o COBOL foi basicamente uma estrutura da língua inglesa, os principais comandos dele, mas uma estrutura puramente comercial. Então, ele tinha como base 4 divisões. O nome do programa chamava da Identification, né? O ambiente em si, quais computadores que estariam envolvidos para ligar, para usar, que ele iria rodar, como se fosse hoje uma portabilidade. A parte da Data Division, que é a terceira divisão, que é onde você inicializa as variáveis na memória, e na época com cartão, o COBOL utilizava isso, e a última, que é a parte da procedure, né, ou seja, os procedimentos, a divisão de procedimentos, toda a lógica estava ali dentro, mas elas encadeavam essas divisões. Mas uma linguagem top-down, procedural, de cima para baixo. A gente até brinca muito, né, tem algumas linguagens que usam o Ubuntu. Esse GoTo, então, eles fazem um desvio, né? Esse desvio, que às vezes, faz com que a linguagem perca a sua estrutura procedimental, e isso não é muito bom. Então, a gente cria as funções que existem nessas linguagens de hoje, a gente fazia com parágrafos dentro da área da divisão do COBOL. E o COBOL pegou uma quantidade, assim, de mainframes na época, e depois passou para o desktop. Tanto que o COBOL até hoje é utilizado nos processos BETS. Vira e mexe, a gente vê aí que um programador, um desenvolvedor COBOL, ele ganha bem, ganha, porque a quantidade de pessoas que usavam o COBOL, claro, envelheceu, e aí precisa de novos profissionais. Então, a gente, aqui na região do Triângulo Mineiro, a gente tem cursos aqui voltados que captam esses estudantes das universidades, do Instituto Federal, aqui mesmo no IFTM, o campus de Tiltaba, nós temos uma parceria com uma empresa de Uberlândia, uma software house, né, uma fábrica de software, que realmente investe nessa parte do COBOL. Por quê? Porque eles têm contratos com grandes centros, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Recife, né? Exatamente, e recebe essa mão de obra. Então, alguns estudantes saem especificamente para atuar ali.
Mas, além disso, o COBOL consegue fazer uma integração com as outras linguagens de programação. Nós temos também aí a questão do Visual COBOL, né, que ele permite e dá uma certa flexibilidade a nível de componentes, né, e outros meios de chamada também, né. Mas, Flávia, podemos pensar futuramente aquilo que a gente não conseguiu fazer lá em Campos Belos, né, uma oficina de COBOL aí, né, para quem tiver Sim, com interesse. certeza. A gente combina aí, aqui também vai estar em construção uma fábrica de jogos também, então podemos Tem que combinar analisar as vários prioridades de projetos vocês, porque futuros aí. a lista são muitas, né? Sim, são várias coisas. Mas a gente depois combina, sim, com certeza poderemos combinar várias parcerias. Pessoal, vocês estão me ouvindo? A minha tela aqui travou, eu ouço, mas não sei se vocês conseguem me Sim, ouvir. estamos Estamos ouvindo sim. ouvindo. Ô, Flávio, se permite só complementar. O mais importante da linguagem em si, depois, é a integração com o banco de dados. Isso é um ponto que o estudante precisa ter em mente, porque o dado precisa ser armazenado, né? Então, essa integração, e o mercado e o mundo do trabalho exige isso, né? A disciplina de banco de dados, seja se você vê só um período, ou tem 2 períodos, ou banco de dados básico, depois avançado, você tem que estar atento com isso, que ele é um fator de divisão de contratação. Isso é fato. Aqui no nosso curso, no 5º período, eles têm a disciplina de Frameworks 1, e lá eles têm a oportunidade de fazer a integração do algoritmo com o banco de dados. Isso é ótimo. Banco de dados relacional, e em Frameworks 2 eles fazem isso com banco de dados não relacional. Flávio, só um minutinho, porque tem o Tiago Smiler de Carvalho, ele perguntou se pode abrir o microfone para fazer a pergunta. Sim, fica Aí, se bom. ele quiser abrir e falar agora, que aí depois faz as outras. Aproveitando que eu já estou falando, só dar um recado que a Beatriz, que é monitora do projeto de ensino, já disponibilizou o link para assinar a lista de presença aqui no chat. Então, aproveitem e já assinem a lista. Mas ainda não terminou, estamos nas perguntas, no momento de interação, mas como é muita gente, aproveitem e já vão assinando. Mas, Thiago, fica à vontade, pode abrir o microfone aí e fazer sua pergunta diretamente para o palestrante. Tá bom. Boa noite para todos. Minha pergunta vai também para todos os professores que ministram essa disciplina. Eu também sou do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul e trabalho como substituto no Instituto Federal do Triângulo Mineiro. As coincidências aí. Ô, Thiago, que bom. Minha pergunta é sobre a disciplina mesmo, mais para os professores. Os alunos também podem dar a sua opinião. Eu percebo que tem, geralmente, um grupo de alunos, alguns que vão muito bem, que tem muita habilidade em algoritmos, que sai aí cortando e a molecada detona mesmo. E do lado oposto, eu vejo um conjunto de alunos que tem muita dificuldade. Eu já vi aluno entrar na disciplina totalmente primeira prova e sai muito bem no final, com dedicação. Então, ou é talento, ou é programação, e tudo muito, né? Vocês conseguem identificar as características que talvez façam os alunos terem mais facilidade nessas disciplinas de programação, nessa disciplina de lógica ou algoritmos 1? Bem, vamos deixar o Geise, né, que é o nosso convidado, falar aí primeiro. Ô, Flávio, eu sei que coça, né? Dá vontade, tem muita coisa para falar, mas fica à vontade para complementar. Tiago, é muito pertinente. Inclusive, esse material que eu apresentei, ele foi montado por mim, eu só
capturei aquela publicação, né, da autora em relação aos indicadores, mas o que eu vi, né, e convivi na disciplina de lógica por 3 anos que eu ministrei inicialmente para turmas dos repetentes, digamos assim. E aí, por ser uma turma menor, a gente consegue ter o que eu chamo de aula VIP, né? São pouquíssimas pessoas, você tem no máximo 10 estudantes, isso facilita a interação, isso facilita o contato com o estudante. É claro que numa turma de 40, Tiago, o que a gente tem que ter, aí eu falo para você, é a experiência de mundo do trabalho, do mercado em si. Não adianta você pegar um professor que ele tenha uma formação rápida na graduação, chegou no mestrado, fez o doutorado, fez um PhD, está com 27 anos, mas não tem vivência da sala de aula ou vivência de mercado, que ele quer conteúdo, ele quer cumprir conteúdo e ele não atenta para esses detalhes que o estudante passa. É isso que você falou. Alguns iniciam muito bem e, vão rápido demais, mas e aqueles outros? É uma questão de você estar atento. A leitura que a gente procura fazer não é só a leitura de resultado de avaliação, é leitura corporal, aquela sinestésica, numa explicação que até eu gosto muito de estar sempre de frente para a turma, que à medida eu vou instigando e vou conseguindo identificar inicialmente aqueles que têm certas dificuldades. O difícil é quando você pega alguns estudantes que tenha certos problemas motores ou cognitivos ou aspectos físicos de movimento. Então, você fica um pouco sem saber onde está a reação dele, sem ser palavras, né? Porque se você deixar só a primeira avaliação, né, ou os primeiros exercícios irem acontecendo, já se passaram 4 semanas, já se passaram 2 meses aí. E aí, para a gente ver um curso de 60, 80 horas, é praticamente aí quase 40%, 50% do tempo. Então, a gente tem que estar alinhado com as reações, primeiro, que o estudante te retorna quando você está explicando um fluxograma, um Portugal, atribuir uma variável, e essas contas básicas que eu coloquei lá, aqueles exercícios simples, essa dificuldade da matemática inicialmente, porque volto a frisar, o que o professor Flávio destacou, nós precisamos ter a base com esses estudantes. A hora que a gente faz a base para eles, nada isso tira deles, né? Então, é uma questão de time. Esse tempo tem que ser identificado, no máximo, nos 2 primeiros meses da disciplina, que a disciplina sempre está presente nos primeiros cursos. Eu foco nisso, viu, Tiago? Flávia, Flávio, complementem aí, por favor. Pode falar, Flávia, depois eu finalizo. Bom, quando eu trabalhei com essa disciplina, trabalhei durante 2 anos lá em Catalão, na UFG. Lá era para curso de graduação. Aí tinha as turmas de repetentes, tinha turma de novatos, de calouro do primeiro período, era várias turmas. E até, inclusive, quando eu prestei o concurso em Campos Belos, esse foi o tema que caiu, né, Geis? Sim. De algoritmos. E o que eu vejo, assim, geralmente no primeiro dia de aula, isso em todas as turmas que eu ministro aula, independentemente da disciplina, eu faço tipo uma entrevista com o pessoal, perguntando algumas coisas sobre eles, e geralmente ali eles já contam se eles vão gostar da disciplina ou não, se eles... o que eu pergunto o que eles esperam. Aí eles falam o que eles já ouviram falar, que acha que é um bicho de 7 cabeças, né? Lógico que a gente ouve muito isso. Então, a gente tem que, inicialmente, até quebrar um preconceito que o pessoal já tem, porque tem gente que já começa, já faz aterroriza as pessoas que vão fazer disciplina, né? Dizendo, não, vai ser difícil, isso e aquilo, e a gente tem que converter isso, né? Para os alunos não já ficarem assustados e já ficar com aquilo, vai ser difícil, eu não vou conseguir, eu vou reprovar, e a gente tem que reverter isso. Aí eu costumo sempre fazer essa parte introdutória,
Geise, que você mencionou nos slides da parte da descrição narrativa, o fluxograma, pseudocódigo, eu acho extremamente necessário. Eu sempre introduzo com essa parte de iniciar explicando o que é algoritmo, o que é algoritmo computacional e tal, porque essa introdução é fundamental para dar a base para o aluno, que eu sei que em várias instituições, mas isso é uma coisa própria de cada docente, que às vezes já começa direto na linguagem de programação. Sem dar essa parte introdutória, eu acho que isso assusta, mas é uma opinião minha, né? Cada um tem o seu próprio jeito de trabalhar. E aí, respondendo a pergunta do professor Tiago, né, como que a gente faz para identificar se o aluno vai, digamos, ir bem, como que a gente identifica se o aluno vai começar bem, vai terminar bem ou não. Ali no primeiro dia de aula, se você fizer algumas perguntas básicas para eles, às vezes a gente já identifica alguns fatores, né, não todos, que às vezes alguém que tinha um preconceito, às vezes pode mudar de ideia e sair muito bem. Assim como tem estudante que às vezes achava que tinha facilidade, às vezes depois não gosta. Isso é o próprio de cada ser humano, né? De cada personalidade do estudante. Mas dá para fazer algumas coisas ali inicialmente para já fazer para prever algumas coisas e para auxiliar, que aí, se você vê que certos alunos já não gostam, tenta fazer nas aulas que atividades para que ajude, auxilie, motive eles a eles futuramente gostarem da disciplina, que é algo fundamental para auxiliar no processo de aprendizado, a questão do gostar do que está sendo feito, da disciplina, para aprender melhor. Flávio, pode falar, com você. Complementando aí o que os colegas disseram, pensando assim em perfil, que eu lembro que o Thiago ele perguntou que seria um perfil que poderia facilitar o processo de aprendizagem. Eu vejo assim, a pessoa que ela tem uma capacidade de abstração, ela já sai na frente. Se ela consegue abstrair um pouco mais, porque quando a gente fala de programação, a gente está falando daquilo que é muito intangível, né? Diferente da matemática. A matemática você mostra ali um objeto com outro objeto, soma, 2 e tal. E aí, quando a gente começa a falar de variável, de função e tal, o cara tem que começar a abrir a mente e pensar de maneira que eu disse inicialmente, a pessoa ela tem que abstrair, ela tem que pensar fora da caixa. E sempre quando eu vou ensinar qualquer assunto, especialmente programação, eu tento me colocar no lugar do aluno, eu me imagino ali no primeiro dia de aula, o que eu senti falta, o que eu gostaria de ter ouvido e não ouvi, né? Então, assim, começo com exemplos próximos daquilo que todo mundo já conhece, uma receita de bolo, e aí eu transformo falo as etapas daquela receita de bolo, ali no final aquilo ali é um algoritmo, que algoritmo não é nada novo, que todo mundo já conhece, né, que é só seguir ali uma sequência de etapas, e aí eu já apresento um pouquinho ali das ferramentas que a gente tem para desenvolver um algoritmo, que vai ser variável, laço de variável, condicional e laço de repetição. E aí eu percebo que muitas vezes o aluno está muito preocupado com a sintaxe do negócio. Fala, professor, se eu esquecer o ponto e vírgula, eu tirei 0, a gente não está preocupado com isso nesse momento, isso aí é um detalhe, né? Então, assim, eu vejo que muitas vezes o estudante está preocupado com uma coisa que não é o foco. Né? Eu costumo até dizer, olha, na prova você tem que mostrar para mim que você sabe. Se você não lembra a sintaxe, escreve, mas não entrega em branco, não. Escreve um texto ali mostrando a sua ideia, o que você iria fazer e tal, porque é um processo lento, né? Aprender a programar, aprender lógica de programação exige tempo e prática, principalmente prática. E quanto mais você errar, mais você aprende. Quando você acerta de primeira, eu já falei isso anteriormente,
Você aprende muito menos do que quando você tropeça muitas vezes, porque aquilo ali retém, você não esquece mais. Professor Flávio, professor Eric aqui. Fique à vontade, professor Érico. O Érico. Só complementando, é bastante interessante isso que vocês têm comentado. Eu particularmente, eu acredito muito, e eu aprendi muito, como o senhor falou, né, que é na questão da prática. Por isso que quando eu leciono essas disciplinas, eu gosto muito de trabalhar com exercícios de situações do cotidiano, né, que faz com que o aluno ele pense em questões, só citando um exemplo, né, vou fazer ali um exercício que vai verificar se uma pessoa ela maior de idade já pode tirar carteira de habilitação, por exemplo. É um exemplo muito básico, né? Mas exemplos do cotidiano e exemplos que ela consegue associar, por exemplo, a coisas que ela já tem facilidade, já tem vivência, para que ela consiga identificar como resolver esses problemas, né? Porque é algo totalmente novo para quem está chegando, é algo que, a princípio, muitos deles já vêm como a professora falou, com a carga de, tipo, um bicho de 7 cabeças, é muito difícil, já me falaram que eu vou ter dificuldades nessa disciplina, e aí, à medida que a gente vai introduzindo conceitos do dia a dia, isso vai se tornando mais fácil, né? Como o professor falou lá, começa com a receita de bolo e depois vai se aprofundando. Eu acredito que esse passo a passo vai ajudando o aluno a se ambientar na disciplina e no conteúdo de lógica de programação. Sem dúvida, Eric. E outra coisa que eu vejo aqui no nosso campus, a gente vai para o laboratório já no primeiro dia de aula e aí já mostra a IDE, né, já fala a linguagem de programação que vai utilizar, explica ali a sintaxe, e aí o aluno já começa a programar no computador. Mas eu falo, gente, você só vai aprender a hora que você tiver um papel e um lápis do seu lado. Porque é ali que você vai fazer o seu teste de mesa antes de você colocar ali na tela do computador. Porque você já sabe se aquilo ali funciona ou não, antes de você executar ali no computador, porque você fez o teste antes. Né? Então é muito importante, gente, papel, lápis e borracha. Não é caneta, não, é lápis e borracha, porque caneta você vai riscar e vai virar uma confusão na sua cabeça. É o tradicional lápis, borracha e papel. No começo isso é fundamental. Voltando aqui para o chat, o Moisés está falando de Linux, está perguntando para o professor Geis o que ele acha da imersão em Linux no contexto de programação. Flávio, é importante a consideração, né, o que o Moisés levanta. A gente sabe que o mundo de negócio está voltado pelo capital. Porém, a gente viu um paradigma ser quebrado que o Linux sempre teve seu código aberto, né? É claro que as versões que mais evoluíram foram aquelas versões que ficaram disponíveis por grandes corporações, que fizeram uma customização, deram suporte e tudo mais. Mas nós temos agora, depois a passos de tartaruga também, versões do Windows que estão sendo disponibilizadas, parte do seu código. Aí a gente tem que fazer uma analogia e ver aonde você quer atingir. A pergunta dele é muito pertinente, são perguntas inteligentes. O que a gente tem que tomar cuidado é para não desperdiçar tempo. Onde eu quero chegar? Vamos pegar, por exemplo, os smartphones, a linguagem de programação, a nível da estrutura de sistemas operacionais. A hora que a gente faz uma comparatividade, a gente consegue visualizar alguns horizontes, né? O tanto que o Windows investiu no Windows Phone. Aí vem a Google, né, com o Android, e depois fica somente duas liderando assim. Ou o Android, ou então entra a iOS. O que pode acontecer? Depende a aplicabilidade, depende a finalidade. Se você tem um nicho de mercado, e inclusive nós precisamos despertar o interesse dos nossos estudantes para que eles saibam utilizar isso e ver essas oportunidades. Se eles conseguirem desenvolver, por exemplo, que a gente tinha Java,
Se você só mudar a versão do compilador, você consegue disponibilizar ele com uma portabilidade incrível. E por que não pensar, então, algumas linguagens voltadas para uma especificidade do Linux? É algo que demanda um pouco de pensar, planejar e executar. Não é simples, mas é nicho de mercado que é viável, né? Então, depende muito, na minha opinião, do que você quer atingir. Às vezes, mas professor, você está muito em cima do muro, você não tem o não e não tem o sim, mas é a vivência de anos que a gente tem em relação ao mercado que nos dá essas respostas. Porque senão você vai desprender tempo, você vai investir, vai tentar uma capacitação, e logo depois você fica frustrado. Tem projetos pessoais que a gente traça mas, como objetivo, e de repente você começa a fazer um checklist para ver quais são as prioridades que você vai atuar. Então, essa é a maneira que eu responderia a ele, professor. Uma pergunta aqui do João Abraham. Ele fala o seguinte: se hoje em dia vale a pena investir em bibliotecas muito específicas. Aí ele cita aqui o WinApp, o Windows Forms, etc. Ou se, para o senhor, seria melhor focar em bibliotecas que ele chamou aqui de mais convencionais. Os alunos realmente aí, vocês estão de parabéns com uma turma que instiga muito, né? Eu fico feliz com isso, né? Olha, o que é mais fácil hoje em dia de você achar na literatura? É algo privado, né? Por exemplo, artigos que são publicados que você tem que acessar, aquelas revistas que você tem que pagar. Qual sai mais? O acesso nesses periódicos que são pagos, ou pela CAPES, Google Acadêmico e por aí vai. Aonde eu quero chegar? Se você é muito específico, você acaba pegando essas bibliotecas que são especificidades, são particularidades de um determinado ambiente, de um determinado framework. Então, eu penso que se você utiliza, não é ir naquele caminho que a correnteza está indo, mas se você consegue obter essas bibliotecas que te dão mais recurso e usabilidade, você tem muito mais efetividade para poder até aprimorá-las, porque tem muitos recursos que eles disponibilizam versões, né, que você pode trazer o código também, não é só aquelas chamadas de funções da nossa época, viu, professor Flávio, as DLL da vida, que era tudo obscuro, você só tinha um manualzinho de passagem de parâmetro e recebia tudo pronto. Não, hoje é outro nível, né? Eu gostaria só de ver se o professor Tiago, que fez aquela pergunta para a gente, ainda está aí, se ele gostaria de complementar, porque ele foi professor temporário também, né, Tiago? Talvez você tenha algo para complementar na fala, por favor. Pode abrir seu microfone se ainda estiver presente. Professor Tiago Mineiro também? Sim. Então, hoje é a noite dos mineiros, gente. O Ricardo Souza, ele fez um comentário aqui. Ele diz o seguinte: assim como a área de tecnologia, a área de matemática também tem altos índices de abandono de curso. Daí quero ver se aprendo como fazer com que os alunos tenham mais interesse pela área de exatas. Nada aumenta mais o interesse de qualquer pessoa em aprender qualquer que seja o assunto do que aprender com alguém que lhe cause interesse no conteúdo e admiração. Estou aqui aprendendo nesta aula que futuramente poderei usar. Isso aí é verdade, Ricardo. A gente aprende mais quando a gente tem uma admiração ali pelo profissional que está ali lhe ensinando, né? Eu, particularmente, quando eu vou dar aula de algoritmo, eu penso no meu professor de algoritmo, que sem dúvida foi um dos melhores professores que eu tive na minha graduação. E essa admiração, esse respeito que eu tinha com ele, com certeza me motivou, me engajou a querer estudar mais e aprender mais aquilo ali. Era um dos professores mais difíceis de conseguir nota.
Tanto que eu vou confessar uma coisa para vocês. Fiz engenharia de computação e as 2 matérias que eu peguei prova final foi justamente algoritmo ali no primeiro ano, que a gente chamava de estrutura de dados, mas a gente trabalhava com árvore, era estrutura de dados, assim, bem, na época era ponteiro, né, que a gente tinha que criar essas estruturas, e cálculo diferencial integral. Foram as 2 disciplinas que eu peguei prova final e eu consegui passar. E esses professores são, sem dúvida, os que eu mais admirei, porque foram excelentes professores que pegavam pesado, mas que foram as matérias que eu mais me dediquei e que valeu a pena. O cálculo, a gente pensa, poxa, mas onde que eu vou aplicar o cálculo, né? O cálculo, ele te ajuda a pensar na resolução de problemas, né? Então, está ajudando ali na lógica de programação. Eu costumo dizer que ele abre a sua mente para a resolução de problemas complexos, né? Eu fiz engenharia de computação, nunca atuei como engenheiro, mas, sem dúvida, o conhecimento que eu tive ali de cálculo me ajudou nesse processo de treino, né, para resolução de problemas, né, que tem tudo a ver com o algoritmo. Vamos ver mais perguntas. O Ricardo, ele está falando assim, algo que eu adoro é a conjectura do Collatz, algo totalmente simples de se praticar e tornar as pessoas mais curiosas. Aí eu volto naquela fala sua, professor Flávio. É um mundo tão grande de tecnologia que tem coisas que a gente não consegue acompanhar os alunos, Sim. tá? Isso aí eu falo sem a menor... É complexo, gente, é complexo. Vocês pensam que não, mas é pura realidade. Sim. E aquilo que a gente comentou, né? Muitas vezes você tem o conhecimento ali daquela linguagem, mas não está no nível de ensiná-la, né? Porque para ensinar exige um processo ali muito mais numa camada inferior do que só o conhecimento, né? Você tem que estruturar ali exercícios, contextos e se colocar ali você tem que ter o conhecimento de causa, né, para você poder ensinar. Um ponto que é importante eles entenderem que a divisão de disciplinas, né, às vezes os estudantes não conhecem, é feito de acordo com o perfil do professor e com a disponibilidade que os demais têm de atuar em algumas frentes, né? Então, a gente prioriza sempre colocar o professor com aquele perfil dele para que o curso em si, os estudantes sejam muito mais valorizados, reconhecidos, que haja aquela empatia pelo conteúdo que vai ser ministrado naquela unidade curricular em relação a outros, né? Então, é nesse contexto que a gente deve deixar essa mensagem bem clara para os nossos estudantes. Eu particularmente, volto naquele assunto da base, né? Se você tem a base, né, você consegue enfrentar os novos desafios aí das tecnologias e das ferramentas que tem pela frente. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque quando eu me graduei, a internet era que a gente não tinha nem YouTube, pra vocês terem noção. Então não tinha streaming, não tinha nada. A gente não focava em desenvolvimento para a internet. A gente fazia tudo desktop. Estou falando ali de Delphi, de Visual Basic. Visual Basic, exatamente. O meu TCC eu usei Delphi, né, que era um Pascal orientado a objeto. Vamos pensar assim, com uma interface bacaninha. Hoje vocês usam o Arduino, na minha época era o PIC mesmo, PIC 16F84A, até hoje eu lembro da configuração dele. E com essa base,
foi muito tranquilo aprender as outras coisas, né? Lógico que tranquilo no sentido assim, as coisas não mudaram tanto. A base é aquela. A base é aquela. Leonardo, quer falar alguma coisa? A base é aquela, os conceitos não mudam, né? No máximo evoluem, mas se você tiver uma base, tranquilo. No YouTube, tem gente que se graduou. Vocês conseguiram ouvir aqui? Não. O som está saindo fechado, não está nítido. Você quer escrever? Talvez se você escrever no chat, melhor. Ah, não tinha YouTube. Não tinha. Quando eu me graduei, estava surgindo a Wikipedia. E as pessoas não sabiam direito o que era aquilo, né? Tanto que eu olhei alguns TCCs ali da minha época que tinha na referência bibliográfica Wikipedia, porque era algo muito novo, as pessoas não sabiam direito o que era aquilo, né? Rede social, a gente estava começando a falar de Orkut, né? E falando ali nos cartões perfurados, eu me lembrei dos disquete. A gente programava ali, gravava no disquete, e no outro dia tinha que levar para o laboratório e apresentar para o professor. E quem falou que esse disquete abria? Porque se o celular tocasse perto do disquete, já corrompia a trilha, e aí a gente ficava naquela, poxa, será que o professor está achando que eu estou de sacanagem, que eu não quero apresentar, que eu não fiz? E aí era complicado. O pendrive, eu fui conhecer pendrive na metade do meu curso. Era algo muito chique, você ter um pendrive da Kingston, né? A gente trabalhava com 1.44 mega. E caro, né? Caro. E eu acho o Thiago está aqui. Era 256 mega, viu? O meu primeiro pendrive. Era 256 megas. Para nós era quase como um HD. Ô, Flávia, pode falar? Eu ia comentar que o Thiago está aqui falando que acho que você deu aula para ele na graduação. Muito tempo atrás. Eu não sei se ele está zoando ou não. Aí, se ele quiser comentar mais alguma coisa, Thiago, professor Thiago, né? Fica à vontade aí, já que hoje à noite... Foi antes dos dinossauros. Gente, eu estou falando do início dos anos 2000. Tá aí zoando. Aí, meus professores eram todos eletricistas, viu? Não existiam graduados em ciências da computação. E tem, além de todos nós sermos de Minas, todos nós conhecemos a Lília também, né? Tem toda essa... A Lília, nossa, pessoa fantástica. Só quero retomar o assunto em questão da matemática, que foi citado aí, né? É importante isso, porque a gente precisa também repensar essa questão de um projeto de ensino, nivelamento. Não sei se vocês têm aí. Porque aqui está tendo o nivelamento como um piloto, e o que está encontrando é muito bons resultados, principalmente as turmas que vão chegar no Instituto Federal, na rede federal agora, por causa, nós sabemos, a gente procura fazer o nosso melhor, mesmo com todas essas variáveis, com toda essa situação de aula remota, aula síncrona, assíncrona, o estudante não consegue ter o mesmo desempenho que ele tinha antes, mas a gente consegue alguns resultados bons. Mas vamos pensar na escola do Estado, na escola da prefeitura, né? O ensino municipal, estadual, é essa base que nós estamos para receber no próximo ano, que a matemática já estava com uma certa dificuldade. Então, a dica que, aproveitando essa fala que houve, é balizar, fazer o alinhamento, melhor dizendo, né, da matemática em si, logo no início. Isso vai fazer uma diferença gritante para tentar chegar no nivelamento. É claro que não dá para recuperar 1, 2, 3 anos que eles tiveram lá, né? Vamos esperar que passe só esses 2 anos dessa pandemia. Mas é importante vocês repensarem isso num conjunto maior, não pensando só nas exatas, tá? Mas para os outros diversos cursos que vocês têm.
Pessoal, parece que as perguntas estão... Agora está tendo muito comentário, né? Eles estão me zoando aqui. Tem a pergunta do Moisés agora. Cadê a pergunta do Moisés? Você pode fazer, Flávio, se eu estiver vendo ali. Qual a diferença entre ciência da computação e engenharia de software? Pergunto isso porque pretendo me formar em ciência da computação, mas já fiquei em dúvida. Fica à vontade, Flávio. Você está mais nas coordenações aí, o que você puder, a gente complementa. Olha, a ciência da computação, Moisés, você pode pensar como a mãe de todos os cursos da computação, vamos dizer assim. O que eu quero dizer com mãe? É o curso mais geral. Você vai ver a parte de computação de maneira bem profunda, desde a matemática envolvida ali. O que seria mais profundo ainda, ao meu ver, do que a ciência da computação, seria a engenharia de computação, não puxando a sardinha aqui para o meu lado. Por quê? Porque nela você vai estudar física, química, você vai estudar circuitos eletrônicos, você vai entender como que funciona um processador, questão dos bits ali. E a ciência da computação, ela já é mais voltada para a matemática, né? Você vai ver ali muita matemática em termos de computação, além de programação, engenharia de software, inclusive, análise de algoritmo. Agora, a partir do momento que você fala de um curso superior de engenharia de software, você já está pegando ali, como se fosse um subcurso ali das ciências da computação. Você está pegando um pedaço da ciência da computação e vai estudar nele mais especificamente, que seria mais a parte de projeto. Então, quando você pensa em engenharia de software, você tem que pensar em projeto. O que é projeto? Seria a documentação, os modelos, os testes que serão feitos. Quando você fala de ciência da computação, você já está falando de uma coisa mais ampla, que vai envolver a engenharia de software, mas vai envolver muita coisa além disso. Vai envolver muita matemática, cálculo numérico, teoria da computação, você vai aprender a história lá desde o primeiro computador e tudo. Então, é um curso mais completo, né? Assim como a engenharia da computação. E aí já pego o gancho e falo também dos outros cursos superiores, né, como sistemas de informação. Qual que seria a diferença, então, de um sistema de informação com as ciências da computação? Cada um desses cursos vão se especializando. Quando você fala de sistema de informação, você já está falando ali em desenvolvimento de sistemas voltado para atendimento de corporações, né? Eu costumo até dizer que seria uma ciência da computação mais voltada para a administração, mais voltadas para negócio, né? Então, são especialidades. Mesma coisa o tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. Eu já considero ele muito próximo de um curso de sistemas de informação, porém, ele é um curso de rápida duração, né? E a ideia desse, quanto mais rápido é o curso, a ideia é, você vai conhecer a ponta do iceberg. Imagina ali um iceberg, né? Quanto mais rápido o curso, quanto mais especialista você está conhecendo ali a ponta. Quanto maior a duração de um curso, né, mais você desce ali e entende profundamente aquilo que você está estudando. Então, por exemplo, você pega uma engenharia de computação, são 5 anos integral, de manhã e à tarde. Você pega um tecnólogo em análise de desenvolvimento de sistemas. Tem instituições que dão ele em 2 anos, 2 anos e meio, noturno. Então, por aí você já tem uma base. Agora, basicamente, ciências da computação e engenharia de software, você pode pensar o seguinte, engenharia de software, ela é um pequeno, né, fragmento ali das ciências da computação, que está mais voltada para a parte de documentação, de projeto mesmo. Hoje é importante sinalizar também que a gente está tendo um novo curso, alguns novos cursos, né? Tem a parte do cientista de dados,
Nós temos curso específico que está saindo para isso, que envolve conhecimentos a fundos, não só de banco de dados, mas da mineração de dados em si, e todo o processo dos algoritmos para fazer essa mineração acontecer, né? Principalmente voltado para a aplicabilidade das redes sociais, que é hoje que dá um brainstorm maior na coleta desses dados de uma forma pública, entre aspas, pública, né? E assim vão também a parte de games, né, que vocês têm aí voltado, o ensino médio de vocês é na área de games, não é isso? Sim, ensino superior. Superior, ótimo. O ensino médio é o técnico de informática para a internet. E o superior é em jogos digitais. Então, Inclusive, tem alguns estudantes aqui do curso de jogos. isso é um canal completamente diferente, porque ele visa o perfil, né, do futuro profissional. Ele vai atuar no desenvolvimento, né, específico de games, mas ele precisa conhecer uma estrutura que está por trás, que plataforma que está ali para ele atuar, né? Então, com muita propriedade que vocês aí foram muito assertivos na escolha desse curso, né? Já tiveram turmas formandas? Primeira turma prevista para esse ano, né? Vai se formar ainda esse ano. Até se algum dos estudantes de jogos quiser falar um pouco sobre o curso, fazer propaganda para os demais estudantes. Deixa-me ver quem que está aqui. Tem o Anderson Gomes, o João Abrão está aqui ainda. O Pablo. O João Abrão está aqui ainda. Quer falar alguma coisa? O Pablo, André, Anderson, estão presentes? Opa, Boa noite, Tonara. pessoal. Pode falar aí, Anderson. Aí, boa noite, galera. Sou Anderson Lúcio Gomes. No caso, me formaria no próximo ano, né? Sem ser nesse, mas com essa pandemia aí, deu uma zoneada aí no curso. Sobre o curso de jogos, sempre me interessei por essa área, né? Desde 2009 já mexia com Blender, mexia com a Blender Game Engine, não sei se o pessoal conhece aí. Utilizava também uns programinhas lá para criar jogos, tipo Click and Play, The Games Factory. Utilizei um pouquinho também do Visual Basic para fazer alguma coisa. Mexia um pouco com C também. Então sempre foi um pouco de tudo, né? Parte de criar modelo 3D, desenhar e programar. Meio que um brainstorm de tudo ali. Eu sei um pouco de cada área, né? Aí, como eu vim aqui para Dourados, eu sou do Rio de Janeiro, né? E eu fazia na UFGD sistemas, análise de sistema, né? E eu vi a oportunidade desse curso, eu vi, vou fazer a transferência, né? Transferência interna, os dois são federais. Aí eu saí da UFGD, fiz toda a parte burocrática, me passar para o IFMS, comecei acho que foi em 2018, se não me engano. E desde então estou lá. Estamos aí firme e forte. Curso excelente, indico aí. A professora Flávia, acho que ela começou esse ano, né? Ela dá aula para mim de inteligência artificial e jogos sérios. Top, aula excelente. Tô fazendo até um projeto lá de IA de zumbi lá. Mas tá massa o jogo, tá top. E daqui a pouco tem que apresentar para ela o projeto final lá. Tem que lembrar o detalhe que você está fazendo o jogo voltado para a sua área, que o Anderson, ele não comentou, mas ele é sargento do Exército, e aí ele está fazendo um jogo sério para treinamento. É só um projeto, professor. É um embrião só. Projeto. Mas você vai desenvolver depois em outras disciplinas, para essa questão do treinamento, da segurança, né, aplicando a área de jogos na profissão dele, que ele já trabalha, né? Muito interessante, Anderson. A ideia inicial é utilizar o VR para poder ajudar ali na hora de fazer... Para poder você fazer um treinamento na hora de fazer incursão nas comunidades, para evitar ali
o que está acontecendo, que a gente vê na mídia, né? Os civis sendo envolvidos e com treinamento excessivo utilizando o VR, a minha ideia é minimizar essas vítimas, mas isso é bem embrionário ainda, não tem nada ainda, só no mundo das ideias ainda. Como eu mexo com a parte de modelagem 3D, tem um colega que mexe com VR, e a gente ia pensar em alguma coisa. Muito bem, obrigada, Anderson. O André queria falar também? Aquela hora que os dois começaram a falar juntos. Boa noite, pessoal. Eu sou o André, também curso de Jogos Digitais no FMS. É um curso, assim, que eu gosto bastante de fazer, e eu acho que, assim, para o que você tiver gosto de fazer, deve ter em jogos digitais. Desde modelagem, programação, roteirista, desenhista, animação. Então, assim, o que você gostar, você vai encontrar em jogos digitais, né? Então, assim, é uma área que eu considero que é para todo mundo, assim, e principalmente quem está cursando o ensino médio aqui no FMS, né? Então já tem contato com os professores que fazem jogos digitais, e eu convido vocês aí a conhecer melhor o curso, e vale muito a pena fazer, viu? Tudo bom, André? Ô, Anderson, o seu jogo está fazendo sucesso aqui no chat. Não, ainda está em projeto ainda. Mas vamos ver se sai alguma coisa. Deixa eu ver aqui, cadê o restante dos alunos do curso de jogos? O João Abrão está aí? O Pablo? Ou estão tímidos hoje? Acho que a gente não está tendo mais. E os demais professores que estão aqui presentes, querem comentar mais alguma coisa? O professor Eric, o professor Tiago, também tem o professor Jean Carlos, que é do campus Corumbá, tá aqui presente, se quiser comentar alguma coisa ou acrescentar algo que foi falado, fiquem à vontade. Estamos aqui para compartilhar experiências. O Tiago comentou aqui. Tiago, então, é lá de Iraí de Minas? Olha, a gente tem mais uma coisa em comum. Todas as nossas cidades começam com a letra I. Ituiutaba, Indianópolis, Iraí de Minas. O detalhe da professora Flávia não passa desapercebido de jeito nenhum. Coisas incomuns. O professor Eric comentou que nada a acrescentar, agradeceu também. Pois é, algum sinal aí, Thiago. Está todo mundo reunido aqui hoje, os mineiros. Os estudantes, mais alguma pergunta? Depois que coloca a lista de presença, fica difícil aparecer outra pergunta, né? Não, mas apareceram várias, né? Depois da lista de presença, que eles ficam até o final. Aí eles ficam conversando entre eles durante a palestra, você deve ter percebido. Sim, aí isso um conta outra faz uma parte. coisa, eles ficam conversando aí. Bom, se não tiverem mais perguntas, pessoal, acho que a gente pode encerrar então. Eu gostaria de agradecer ao professor Geise Divino da Silva pelos conhecimentos compartilhados conosco nessa noite. E também estendo os agradecimentos a toda a equipe organizadora do projeto, o coordenador, que é o professor Flávio, ao professor Eric, aos monitores, que são a Beatriz, a Lívia e o Vitor, e a todos os demais participantes da live, né, os estudantes aqui do IFMS, os estudantes externos de vários lugares do Brasil, agradecemos aí pela presença, pela participação, e também aos professores de outros campos, de outras instituições que estão aqui também conosco hoje. O Samuel fez uma pergunta
quando volta às aulas presenciais? Nós não sabemos, ninguém sabe, vai depender da pandemia. Ele já me perguntou isso segunda-feira passada na nossa aula do projeto de lógica. Aqui tem mais uma pergunta do Nicolas. O curso de jogos digitais ensina sobre proteção e ou invasão de banco de dados? No curso de jogos tem uma disciplina de banco de dados, mas não tem disciplina de segurança da informação. Aí a disciplina de banco de dados ensina apenas a questão de integrar o software, o jogo, no caso, com o banco. Essa questão de proteção, a invasão, que no caso seria segurança da informação, eles não veem. Deixa eu ver se tem mais perguntas. O curso de jogos, ele é para quem já concluiu o ensino médio. Ele é um curso, ele chama Curso Superior em Tecnologia e Jogos Digitais. Ele é um curso que tem duração de 3 anos. Mas já tem que ter concluído o ensino médio. O Nicolas, agora está surgindo as perguntas, viu? Eu tinha encerrado. Alguém conhece algum curso para me indicar sobre segurança da informação? Geise Flávio. Curso superior? Olha, geralmente essas sim. especialidades que vocês falam muito, a gente costuma fazer numa pós-graduação. Então, você faz uma graduação numa área qualquer da computação, e aí você se especializa. Você se especializa em segurança da informação, em redes, numa tecnologia específica, em jogos, pode especializar em jogos também. Então, geralmente, essas especializações assim, são feitas na pós-graduação. O Nicolas perguntou se tem alguma área de graduação que vai ajudar mais nessa área. Olha, a engenharia de computação, você estuda redes de computadores. Você tem, pelo menos na minha grade, foram 2 semestres de redes de computadores. E dentro de redes, você acaba falando ali de segurança da informação. Agora, no momento, eu não me lembro agora de nenhuma graduação que possa dar um direcionamento maior para a segurança da informação. Vejo todas, é aquilo que eu disse, eu penso que a especialização é que vai dar esse norte aí. Bem, eu queria agradecer também o professor Geise por ter participado aqui com a gente, foi muito bom, foi muito bacana essa troca de conhecimento, esse bate-papo que a gente teve aqui nessa noite, e queria dizer que o IFMS Campos Dourados está de portas abertas para a gente estabelecer parcerias e ter outros momentos iguais a esse que nós tivemos aqui nessa noite. Eu que agradeço o convite da professora Flávia, do professor Flávio, em nome de vocês dois, do professor Eric também, e outros professores aqui presentes. Vamos estreitar esse relacionamento, vamos procurar fazer eventos em parcerias, vamos compartilhar essas informações, que quem sai com resultado mais assertivo com isso é sempre os estudantes, né? E nós precisamos fazer essa divulgação, porque o conhecimento é o que nós temos de mais valioso hoje nas instituições. E cada dia mais nós precisamos de estar esse comprometimento, esse envolvimento de outras unidades, né? E, quiçá, a gente consiga até trabalhar em projetos interinstitucional. O primeiro passo foi dado, né? Uma palestra simples, mas a gente viu alguns resultados afetivos, na questão de afetividade mesmo, né? Foram citados aí pelo professor Eric, foram citados pelo professor Tiago, e alguns estudantes que já vivenciaram isso. E feliz com essa participação de estudantes de outros estados, né? Não só do Mato Grosso, né? Não só os estudantes, alguns
4, 5 lá de Campos Belos, aqui de Tiltaba, agradecer a Érica também, que está presente conosco, mas Paraíba estava presente, né, Flávia, que você comentou, e isso é um sinal da repercussão Sim. de onde está alcançando. E olha que não, todo esse trabalho está iniciando agora ainda, imagina a hora que vocês conseguirem divulgar com mais, digamos, tempo e conseguir atingir outras unidades aí dos institutos federais. Então, a minha gratidão, e não vamos esticar mais não, porque o pessoal já está cansado também, né? Já está na hora de um descanso aí, com esse friozinho gostoso que chega agora, tá bom? Grande abraço. Flávio, envio para você os slides, tá? Você repassa para o pessoal que está solicitando, tá bom? Minha gratidão a todos que tiveram paciência aí, que muito contribuíram para que a gente pudesse fazer esse bate-papo saudável dessa pós-apresentação, tá certo? Alguma coisa mais, Flávio? O Moisés fez uma pergunta, tem mais uma aqui. Sim, do GitHub, Moisés, né? Eu acho, o que o senhor acha do Git? é fundamental. Inclusive, nós tivemos um estudante secundarista, né? Ou seja, a gente fala secundarista no sentido de lembrar a velha guarda, mas ele terminou o concomitante lá em Campos Belos no ano de 2016 conosco, e num dos projetos integradores que a gente fala, que é um mini projeto de TCC, né? Porque no ensino médio integrado ou nos cursos concomitantes a gente não tem o TCC, mas há alguns planos de curso, né, o PPC, reza e consta esse projeto integrador que visa um pouco de cada disciplina, que é a interdisciplinaridade. O que ele fez? Ele publicou um projeto de redes sociais de imagens, né, e desenvolvido na web, né, PHP, com, inclusive, MongoDB, né, um banco de dados não relacional, e isso surgiu um efeito muito legal. Ele começou a ver a divulgação, o pessoal questionando, e ele apresentava esse link, né? E ele acabou ficando 2 anos e meio, quase 3 anos lá em São Paulo, como prestador de serviço em empresas assim de software house. Hoje ele está com a própria empresa dele na capital de Palmas, né? Decolando projetos assim. E são perfis, né? São perfis de empreendedor, né? E isso ajuda muito. Então, nós temos esse curso concomitante, são pessoas que já fizeram ou estão fazendo o ensino médio em outra instituição e que querem fazer um curso de informática. Então, dá oportunidade para muitos, né, da área. Por isso, a importância da gente não esquecer também quem quer fazer uma qualificação, mesmo que não seja a nível de graduação ou não tenha ainda um curso superior, mas o curso técnico ou o curso de informática para a internet dá uma base muito boa depois, né? É o trampolim, digamos assim. Então, eu deixo o meu abraço aqui, caloroso, né? Porque nós estamos sem esse frio de vocês aí, e que nós possamos ter mais desses momentos para frente aí, e quando for oportuno, a gente consegue articular esse possível projeto interinstitucional. Grande abraço, mais uma vez, gratidão pelo convite, né? As portas aqui do IFTM estão sempre abertas para vocês, tá bom? Obrigado, Geis. Boa noite. Eu que agradeço. Obrigada, Fiquem com Deus, vamos Moisés. continuar nos cuidando aí. Em breve, estamos presencialmente aí, como perguntaram, né? Sim, Breve. Vamos. Abraço, Tchau, professor Eric também. É, Tudo de bom. Até mais. Até mais, abraço para vocês. Alô, Até a próxima. Boa noite a todos. E boa quem está noite. inscrito no projeto, segunda-feira que vem a gente tem aula 1 da tarde. Beleza. Abraço, professor Tiago. Até mais. Até mais. Pablo, hoje você não comentou nada. Até mais. Tchau, povo querido.